fala, a gente pode juntar alguns pontos também, ele também teria no Real Madrid, e talvez o dentro de campo, hoje, não deixa satisfeito ou não deixa feliz. Como é que a gente faz essa matemática aí financeira, essa ambição esportiva financeira dele? Tá bom, primeiro que eu acho que assim, a resposta se deu na escolha do Mbappé. No momento em que ele escolhe ficar no PSG, todos nós aqui nessa mesa, o Gustavo na Espanha, todo mundo sabia que essa escolha ela tinha a ver com uma coisa, com dinheiro, com grana. E é claro que os valores, se não forem esses, e eu acho até que são, porque está muito detalhado para alguém ter tirado do zap da tia Neide e ter colocado na página de um jornal, então o PSG pode negar à vontade, assim como o PSG nega um monte de coisa o tempo todo em relação a dinheiro, mas a gente sabe que o PSG não depende do dinheiro do futebol para gastar dinheiro com futebol. Não deveria ser assim, o fair play financeiro foi criado para que não fosse assim, mas é assim que as coisas são. E acho que já está muito claro, não é só o PSG, mas o PSG principalmente. Então, na hora que o Mbappé diz sim para o PSG e diz não para o clube, que sempre foi o sonho dele como destino, a gente sabe que a escolha que ele está fazendo é a escolha meramente financeira, é a escolha por dinheiro e não por aspectos esportivos ou afetivos. Eu acho que a gente nunca pode criticar a escolha. Cada um escolhe baseado no que bem entende. Ele não tá, né, não é um contraventor, não está fazendo nada contra a lei quando ele escolhe ficar num lugar por causa do dinheiro e não pelo que aquilo que o clube pode lhe oferecer do ponto de vista esportivo, de visibilidade e tudo mais. Só uma coisa, a partir do momento que ele resolveu ficar no PSG por dinheiro, que ele cumpra tudo aquilo que está no contrato dele. Porque, como a gente está vendo, as contrapartidas para o Mbappé são bastante generosas. Então, que ele pelo menos cumpra aquilo que ele combinou de fazer, que é jogar futebol, não reclamar e não ficar mandando tirar um ou outro, ou reclamar, ou fazer biquinho, ou ficar de mau humor, porque já está cansando, né? Não é só ele, mas ele também. Eu vou passar para aquele homem ali, ó. Que é um homem que já está com esse assunto, já está por aqui com esse assunto aí do Kylian Mbappé, porque se aceitou, faz o seu trabalho! É basicamente isso, não? Ele tira a gente do sério, né? É verdade. Não, mas vamos pensar de uma maneira coerente e sensata. Quando você tem na mesa o Real Madrid e o PSG. O que o PSG pode te oferecer para tentar igualar ou superar o Real Madrid em uma disputa? É só dinheiro. Dinheiro. Então, financeiramente, você tem um dinheiro infinito, você tem uma conversa, pelo que a gente está vendo da postura do Mbappé nessa temporada, que é uma conversa que deixava claro que ele seria a figura principal, né, do projeto, ele seria o grande protagonista, e acho que isso está incomodando ele, porque ele está vendo que os holofotes, em várias oportunidades, estão direcionados para o Messi, para o Neymar, ele fica um pouco de lado, né, ele fica um pouco insatisfeito, mas o projeto do Paris Saint-Germain, ele sempre foi muito pautado no poder, no dinheiro, e foi dessa forma que conseguiu seduzir o Mbappé. Eu também não caio muito nesse papo de questão afetiva, né? De ligação com Paris. Eu sei que tem muita gente que acredita nisso, mas para mim o que pesou mesmo foi, né, a questão financeira. Também acho que se o contrato não for esse, deve ser algo muito semelhante. E isso tudo mexe com um jogador que tem 23 anos. Ninguém questiona a qualidade do Mbappé. Ele já se provou em várias oportunidades. Ele é um grande jogador. E está se recuperando nessa temporada no Paris Saint-Germain, né? Teve uma bela atuação nesse último jogo contra o Ajaccio, junto com o Messi. Mas a questão é meramente essa, é a questão da vaidade, do protagonismo e financeiramente. Ninguém que pensa na sua carreira em um projeto esportivo, se o objetivo do Mbappé fosse esse, para mim, deveria ter vindo. Ele estaria no Real Madrid hoje. Ele estaria no atual campeão da Champions e seria um jogador crucial até para pensar no futuro ser um substituto do Benzema, né? Pois é, né? Mas eu consigo ver a escolha do Mbappé permanecendo no PSG de um ponto de vista esportivo. O desafio é maior, talvez, então, né? Eu concordo que do ponto de vista coletivo, do que você vai ganhar do time enquanto estrutura, a escolha do Real Madrid era muito melhor. Mas eu consigo também vê-lo... Real Madrid é um time melhor, mas o PSG também oferece condições dele brigar pela Champions. Ele já bateu na trave uma vez e agora, individualmente, ele já estava muito bem. Talvez a questão do ponto de vista esportivo pela manutenção no PSG é uma questão mais individual do que coletiva. Ele pode pensar, eu vou virar a estrela da grande companhia. Porque ele já vinha sendo. Na minha opinião, tem exemplo lá dentro de casa de gente que foi pra lá pra ser isso e não foi. Na minha opinião, ele já foi top 3 da última temporada. Ele devia estar entre os 3 finalistas da Bola de Ouro, pelo que ele jogou individualmente.
Então eu consigo enxergar esse cara individualmente querendo ser o protagonista. Então, assim, isso talvez até pesando mais do que o próprio dinheiro. Embora o dinheiro também deva ter influenciado. Então acho que eu vejo dessa forma. Só acho uma coisa, eu entendo o que você está dizendo, quer dizer, quando ele pode ficar no PSG como um projeto mais ambicioso do ponto de vista esportivo, porque é claro que ganhar a Champions League pelo PSG significa muito mais do que ganhar a Champions League pelo Real Madrid. Quanto a isso não se discute, né? Um tem um caminhão de Champions, o outro não tem nenhum, embora esteja fazendo muito esforço e contratando muito jogador para ganhar. Só que o que eu não consigo entender é a mudança porque isso seria justificável já no ano passado. Isso já seria justificado antes das próprias declarações que ele deu de que queria ir para o Real Madrid. Então, na hora que ele fala que queria ir para o Real Madrid, na hora que ele manifesta esse desejo, o cenário que você está colocando, ele já existia. Sim. Que era um cenário de, ganhar Champions por aqui é muito e ganhar Champions por aqui não é pouco, mas é só mais um, significa... ele é mais Mas um. como eu encaro, a estratégia dele foi a seguinte. Na última temporada, ninguém questiona. Ele foi o melhor jogador do Paris Saint-Germain. Ele, de fato, carregou o time em várias Eu oportunidades. acho que isso muda a opinião dele. Então, só que o que acontece? Ele ficou flertando com o Real Madrid e falando que era o sonho dele, da carreira dele, jogar no Real Madrid. Ele esticou a corda até o final e isso favoreceu financeiramente. Ele é um cara que estava valorizado, era um dos melhores jogadores do planeta e ele utilizou esse desejo do maior clube do planeta, que é um clube extremamente poderoso também financeiramente. O próprio Florentino falou. A gente tinha dinheiro, né, direcionado para você dar um ótimo salário para o Mbappé, para ele se colocar como uma peça muito importante dentro desse projeto. Só que a estratégia do Mbappé e do seu staff foi esticar a corda até o final para sangrar os cofres do Paris Saint-Germain e foi o que aconteceu. Tudo bem, eu concordo com você que ele já vinha mostrando dentro de campo que ele era um protagonista. Eu acho que a virada se dá nesse período. Só que a virada, quando você fala para ele dentro de um contrato, agora você é realmente o protagonista, cara. Você é a figura central desse projeto. E do lado dele tem o Messi, tá? Não. Qualquer jogador. Não, mas assim, isso modifica muito a cabeça. Mas ele do conseguiu atleta. ser isso já na temporada passada, né? Naturalmente, quer dizer, ele não precisaria forçar a barra, ele não precisaria pedir a saída do Neymar, ele não precisaria fazer tudo que ele está fazendo para continuar sendo concordo, isso eu concordo plenamente, que ele não precisaria fazer, mas eu acho que a mudança se dá justamente aí, por isso que eu acho que ele está tão bravo. Porque o PSG coletivamente está bem, talvez um dos melhores momentos que o time teve desde a era milionária. E o cara tá bravo, por conta, acho que ele queria ser o protagonismo e ele não tá conseguindo ser. Só uma coisinha, Luciano, assim, que não tem a ver com a discussão, mas assim, o PSG negar e usar o argumento dos torcedores de rede social dizendo na véspera de um jogo importante, onde já se viu, estão querendo tumultuar o ambiente. Pô, na boa, isso aqui é coisa crítica que a gente recebe quando faz uma crítica. Não dá para um clube de futebol usar esse argumento dizendo que o jornal quis prejudicar o PSG na véspera de um jogo importante, que beleza. É importante, mas calma lá, né? Também não é que é a final da Champions League e os caras estão publicando uma matéria que não tem nada a ver com o contexto. Não, uma matéria importante, relevante, e você não precisa ficar esperando a agenda que agrada mais ao clube. Aliás, o Hoffman, tem muito essa história, né? Eu pegando os dois pontos aqui, basicamente, fora de campo tá meio tumultuado. Tá um clima meio tumultuado. Só que dentro de campo as coisas estão funcionando. Inclusive o próprio Kylian Mbappé, nesse jogo que a gente transmitiu aqui pela ESPN e pelo Star Plus, foi isso. A gente teve uma participação bem concisa dele. Quando ele perde aquele gol no começo da partida ali, já tem 300 cornetas em cima dele. Ó, perde muito gol. Mas ele dá assistência, ele faz gol e tudo mais, né? O segundo gol contra o Ajaccio é um espetáculo, né? A assistência dele de letra, a finalização com o drible do Messi é um espetáculo. O segundo gol. Todo esse ambiente mais pesado, ele ficou por conta do Mbappé também. E aí, não necessariamente por algo que ele tenha feito, agido, mas todas as notícias que envolvem ele. Ele negou que quer sair no meio da temporada, mas todos esses bastidores mais quentes envolvem o Mbappé. Ô Dom, que sabe que eu te adoro, né? Eu gosto muito de você, mas nessa eu tô totalmente de desacordo. Nessa eu não consigo ver um fator esportivo a querer ganhar a Champions pelo Paris Saint-Germain. Mas o Neymar não teve esse ponto quando foi pro PSG? Quando do outro lado está o Real Madrid. Mas aí era um jogador ainda querendo se provar. O Mbappé ele já era o protagonista do Paris Saint-Germain nessa temporada, já é campeão do mundo, com gol em final de Copa do Mundo. Eu acho que ele tem um tamanho diferente
do que tinha o Neymar naquela época. Eu acho que é um exemplo válido dado por você, mas desportivamente não, porque ele quis ir para o Real Madrid. Ele só não foi para o Real Madrid porque o clube recusou a proposta que o Real Madrid fez. E aí ele se torna esse protagonista do Paris Saint-Germain durante a temporada. E eu discordo até, e aí vou citar o Jean, vou discordar do que o Jean disse aí agora. Vamos lá. Ganhar uma Champions pelo Paris Saint-Germain é muito mais importante do que ganhar pelo Real Madrid, que tem um caminhão de Champions. Olha... se ele faz o gol da final, como fez o Vinícius na 14ª, se ele faz o gol da final, como fez o Mijatovic, você tem um tamanho na história de um clube tão grande que, sinceramente, acho ainda mais importante do que você ganhar pelo Paris Saint-Germain, que não se compara ao Real Madrid. Um dos caras mais imparciais que eu conheço é o Hoffmann. Aí ele tá falando tudo isso com aquela bandeira da Espanha ali. Aí o fã do esporte tá em casa e fala assim: mas também ele tá em Madrid. Não sei o quê. Aí é isso. É que assim, aí eu só acho que aí você tá, claro, condicionando ao que poderia acontecer num jogo. Eu acho que assim, o cara ser um protagonista lógico. do primeiro título do PSG, sendo que o PSG tá desesperado atrás desse título, gastando o que gastou até agora, que é um absurdo. Um absurdo, né? Uma política de contratações sem lógica até, eu diria, só pelas estrelas, eu acho que vai ter, na hora que isso acontecer, uma hora vai acontecer, né? Uma hora vai acontecer, mas vai ter um peso gigante esse título do PSG, mais do que o 13º. Sim. E sabe que eu acho que, e aí usando o termo que o Donan usou agora, o Mbappé ele esticou tanto a corda, mas tanto a corda, que eu acho que no final das contas arrebentou no Santiago Bernabéu, e a relação dele, a história dele com o Florentino Pérez se complicou pensando em uma contratação futura. Porque mesmo essa renovação que ele faz com o Paris Saint-Germain, ele faz de 2 anos com opção para o 3º, e ele deu uma entrevista extremamente importante, pouco tempo depois da renovação, para o Marca, para o Mário Cortegana, que é um jornalista excelente do Marca, deixando ali alguns ganchos, né? Do tipo, eu ainda sonho, penso no Real Madrid, é um clube meu da infância. Pensando à frente também, só que eu acho que no Real Madrid a situação dele se complicou demais. Tanto é que, e vocês conhecem bem a imprensa de Madrid, nas projeções futuras, quem o Real Madrid pode contratar, só se fala de Haaland, né? Que também daqui 2 anos tem uma opção de contrato na qual se tornaria mais viável a sua contratação. Vamos ver o que o Marca nos reserva aí para esse futuro. A gente lembra aquela debandada de seguidores que o Mbappé teve nas redes sociais, justamente por conta de ter decidido ficar lá em Paris. Fã de Esportes, vamos falar um pouquinho, aproveitar que o Gustavo Hoffmann está com a gente aqui, lá da Espanha, vamos falar um pouquinho a respeito desse jogo no final de semana. Tem uma disputa boa aí no Barcelona, aliás, o Barcelona, com toda essa situação também que está vivendo aí, capengando na Champions, lá a Liga já não é mais líder e tal, conseguiu venceu muito bem o Atlético Bilbao, mas olha só, hein? Com Dembélé dando 2 assistências, aliás, o Rafinha ficando no banco todo o tempo, basicamente, do jogo. Disputa boa essa, né? O Xavi falou a respeito disso na coletiva e a gente ouve agora aqui no ESPN FC. No, serà important. El Rafa, avui hem canviat l'esquema una mica, volíem un migcampista de cada banda vingués a dins per buscar la superioritat i he apostat més per Ousmane que per Rafa, perquè entenc que és més d'1 contra 1, no? I necessitàvem un extrem ben obert i el Rafa és més d'anar cap a dins. Rafa seguirà sent important pel grup. Vamos lá, já vou mandar para ele. Ô, Hoffmann, basicamente quando a gente fala aí, é esse Xavi que inovou, basicamente, mas eu queria saber justamente a respeito desse peso que a gente tem aí de Dembélé, o Dembélé que outrora, e a gente lembra, não faz muito tempo, não tinha já esse destaque, possibilidade de sair e tudo mais, que hoje brilha e tá jogando muito bem. E Rafinha, que chega muito confortável, joga bem, mas agora a gente tem uma briga muito boa pela posição ali também. Vamos lá então, né? Eu não acho que ele tenha inovado. Ele mudou taticamente, não inovou. Vamos falar sobre isso também. Sobre a disputa, o Rafinha, na temporada passada, o Dembélé